O Brasil fechou em um ano mais de 2.000 indústrias e demitiu mais de 400 mil trabalhadores. A pesquisa do IBGE é sobre o ano de 2016. Para falar sobre esse quadro quebradeira na indústria brasileira, está aqui o Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Seja bem-vindo, nosso companheiro de todas as sextas. Perfeito. Bom, infelizmente os dados não são bons, né, para nós brasileiros. Essa quebradeira na indústria, os dados são de 2016, mas o que aconteceu de lá para cá? Isso continua, essa quebradeira, Fausto? Bem, na verdade, os dados são mais agravantes, né? Se você pegar o dado desde 2013, nós já perdemos quase 14 mil empresas do setor industrial. E do ponto de vista do número de trabalhadores, quase 1.300.000 trabalhadores da indústria que deixaram de ser trabalhadores, deixaram de estar no setor industrial. Bem, isso está ligado a dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a própria crise. A crise levou, sim, a uma quebradeira efetiva de empresas. Quem anda pelas regiões industriais do país, como ABC ou como Curitiba, percebe claro, várias unidades fechadas, várias empresas que não existem mais. Agora, isso não é só a crise, né? Nós estamos vivendo efetivamente um processo de desindustrialização no Brasil que a gente vinha assistindo já desde o final do século passado, mas muito demarcado a partir da segunda metade da crise de 2008. Então, você tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, que com a crise ele aparece de maneira muito maior, né? O Brasil vem perdendo densidade industrial, as cadeias produtivas vêm tecendo buracos, ou seja, está faltando empresas em determinados setores, vem aumentando o número de importações de bens industriais vis-à-vis a possibilidade de nós exportarmos bens industriais. Então, essa caracterização da indústria é um problema de mais longo prazo que a gente espera ver como vai ser encaminhado nos próximos anos. Então, era algo como se já fosse previsível de que isso fosse acontecer ou havia uma esperança de que, pelo menos nesse ano, por exemplo, isso não tivesse? Bem, nesse ano nós não tínhamos esperança nenhuma, para dizer a verdade, porque o ciclo não tinha sido mudado. A nossa esperança estava na política industrial que vinha sendo construída desde o governo anterior. Toda a discussão do Brasil Maior tinha a ver com a tentativa de recuperar o protagonismo da indústria brasileira. O que a gente assistiu pós-golpe, pós-impeachment, é um desmonte de tudo isso, né? E esse desmonte, na verdade, recolocou o Brasil num processo que ele já vinha caminhando desde o final dos anos 90. Então, a indústria brasileira vem perdendo competitividade, vem perdendo densidade e cada vez menos participação no PIB. E isso impacta diretamente o conjunto de trabalhadores, porque também a indústria é o setor que emprega melhor, paga maiores salários e tem a maior quantidade de trabalhadores formalizados. Então, quando você mexe ali, você está mexendo na parte mais expressiva dos trabalhadores organizados. E isso está impactando diretamente, inclusive, o movimento sindical. E, Fausto, o desemprego na indústria, ele tem algum componente específico do setor ou ele é um reflexo, então, da economia como um todo? Bem, aí tem vários detalhes para ser colocado, né? Quer dizer, a indústria brasileira carece de maior investimento, seja de maior investimento público, acesso ao financiamento, acesso a juros mais baixos. A taxa de juros no Brasil é muito alta para o industrial trabalhar, mas ao mesmo tempo você também carece de maior investimento privado. Como o Brasil vem num histórico muito grande de juros muito altos, boa parte do empresariado prefere botar o seu dinheiro dentro das aplicações financeiras, em títulos do governo, do que investir muitas vezes na sua própria empresa. E o que você vê é que você vem sucateando o parque industrial brasileiro. Esse sucateamento, o não investimento também em ciência e tecnologia, leva você a ter uma indústria velha. Então você tem nichos muito interessantes, nichos novos que vêm aparecendo, mas a média da indústria brasileira, a média do tempo de máquina no Brasil é muito antiga. Então você precisaria passar por um novo processo de reestruturação, de mudança e de adensamento das cadeias industriais. Não necessariamente quando se há uma crise, a indústria, a micro e pequena indústria, elas são as primeiras a demitirem ou não? Isso pode começar primeiro com a indústria maior, por exemplo? Normalmente as indústrias menores são as primeiras a demitir e também são as primeiras a quebrar. As indústrias maiores, elas normalmente aguardam alguns períodos, elas têm possibilidade de usar mecanismos como o layoff, como o PPE, como políticas que possibilitam você assegurar, tem possibilidade de fazer negociações diferenciadas com o sindicato, reduzir jornada e etc. Agora, quando a crise é muito alongada e as mudanças são estruturais, ela faz a demissão, tanto a grande quanto a pequena. O problema é o movimento seguinte. Uma indústria grande, uma empresa grande, como ela tem capital internacional, se ela, enfim, achar que o mercado brasileiro voltou a produzir e fazer parte da estratégia mundial dela, ela volta a crescer no seu ciclo planejado. No caso da indústria pequena, não. No caso das indústrias menores, você precisa de algum impulso. Esse impulso ou vem do governo, de alguma forma, ou ela vem da própria iniciativa privada que cria mecanismos de financiamento dessa indústria. O que nós não temos nesse momento nenhum dos dois casos operando.
Perfeito. Fausto, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Mais uma sexta-feira bem explicativa aqui pra gente. Até a próxima.